O Sasuke talvez seja o personagem de Naruto com o passado mais cruel de toda a obra. A verdade é que tudo que ele fez em vida é apenas consequência do que ele viveu em uma única noite. O massacre dos Uchihas moldou seu caráter, suas motivações e principalmente o seu destino. Nesse vídeo, nós vamos conversar sobre a história de Sasuke e a sua relação com a filosofia do amor fati. O amor fati traduzido significa amar o destino. Esse conceito filosófico propõe a ideia de que não devemos apenas aceitar o que acontece na vida, mas literalmente amar cada aspecto da nossa vida e cada acontecimento, inclusive as adversidades. Só que nós estamos falando de um amor verdadeiramente genuíno, e não apenas da aceitação. A aceitação pode ser vista como algo passivo. Aconteceu alguma coisa ruim na sua vida e você aceita aquilo, de boa, como quem não dá importância. Isso não é amor fati. O amor fati é realmente amar cada detalhe, entendendo que aquilo faz parte da sua jornada aqui na Terra. Mas como isso se relaciona com o Sasuke Uchiha? O Sasuke, ele sempre foi a pessoa que odiou o seu destino, e por isso ele sempre buscou mudá-lo a qualquer custo. Durante sua infância, o Sasuke vivenciou a perda de tudo que ele tinha, sua família, seu clã, e ele perdeu talvez o que era mais importante para sua vida naquele momento. Ele perdeu o respeito pelo seu irmão. No lugar desse respeito, nasceu o ódio. A maldição do ódio é algo nativo dos Uchiha. Todos eles possuem isso. É como se fosse o espinho da carne dos Uchihas. Por melhores que eles tentassem ser, no final das contas, eles sempre, em algum momento, iriam sentir ódio. Afinal, essa era a fonte do seu poder. Era assim que eles ficavam mais fortes. O amor fati não é algo fácil de ser executado. Na verdade, existe um certo treinamento necessário para isso. É necessário criar uma casca de autoconhecimento para conseguir viver de acordo com algumas filosofias. E isso é algo muito complexo. Além disso, existem alguns sentimentos que podem dificultar e muito essa aceitação do destino. Entre eles, a vergonha, culpa, o desejo e a raiva. E sejamos sinceros, todos esses sentimentos definem muito bem o Sasuke. A vergonha de ser o único sobrevivente, a culpa de não ter feito nada para impedir, o desejo de vingar o seu clã e a raiva que o motivou durante muitos anos. O Sasuke nunca aceitou o seu destino. Naquele momento, o Sasuke estava destinado a ser um membro solitário dos Uchihas. Ele era o único sobrevivente. A última esperança para que os Uchiha voltassem à vida. Através dele e do seu sangue, podia surgir uma nova linhagem. Filhos, netos, bisnetos, e assim o clã se ergueria novamente. Esse era o seu destino. Mas Sasuke nunca se importou com isso. Pelo contrário, ele tentou a todo custo mudar isso, vivendo loucamente em busca de vingança. E para isso acontecer, ele precisava de poder. Durante o tempo que o Sasuke estava na vila, as pessoas tentavam a todo custo fazer ele ficar. O Naruto, a Sakura, o Kakashi sempre mostravam o quanto se importavam com Sasuke, o quanto ele era importante. Mas aquilo não foi o suficiente. E é por isso que ele acaba por abandonar a vila. A ida do Sasuke para o lado do Orochimaru não foi só uma escolha por poder. Na verdade, foi uma fuga desesperada de quem ele era, de quem ele tinha sido e principalmente de quem o destino dizia que ele deveria ser. Ele não queria ser o último Uchiha, não queria ser o sobrevivente que reconstruiria o clã. E aqui é importante entender, nesse momento da história, o Sasuke está na fase mais radical da rejeição pelo seu destino. Ele odeia o que sente. No fundo, ele odeia quem ele é, porque ser quem ele é, dói. Então o Orochimaru surge com uma promessa de uma nova identidade. Ele diz, esqueça a vila, esqueça os laços, esqueça tudo que te ensinaram. Eu te dou o poder que você deseja. Eu dou a chance de destruir tudo que te feriu. Eu vou te entregar na tua mão a vingança contra o Itachi. O Sasuke então escolhe se entregar completamente a isso. Ele não se tornou um vilão do nada. Ele foi se distanciando cada vez mais da própria essência, trocando a sua dor por força, a sua culpa por frieza e o seu destino por vingança. Mas o mais interessante disso tudo é perceber que, ao fugir do seu destino, o Sasuke acaba se tornando um prisioneiro de outro destino, o da escuridão. Ele não tá mais construindo nada, ele não tá mais evoluindo para ser alguém melhor. Ele não vive, apenas sobrevive, alimentado pelo ódio e pela promessa de uma revanche. E aqui entra uma das lições centrais do amor fati. Quando você rejeita o seu destino,
Quando você passa a vida inteira lutando contra aquilo que te aconteceu, você não consegue se libertar. Pelo contrário, você fica ainda mais preso naquilo que já te condena. Porque amar o destino é se libertar do que aconteceu. Não porque você vai esquecer ou simplesmente ignorar. Não é isso. Mas porque você vai entender a importância daquilo para sua existência. Então o Sasuke achava que ao buscar poder, ele estava tomando o controle da própria vida. Mas na verdade, ele estava sendo controlado por tudo que ele não conseguia aceitar que aconteceu. O passado virou um fantasma que o atormentava. E ele virou um escravo da própria dor. Sendo escravo da própria dor, ele passa a viver ressentido. E para Nietzsche, o criador dessa tese do amor fati, o ressentimento é uma forma de escravidão eterna, onde a pessoa fica presa à dor, ao ódio e à vontade de vingança, o que a torna incapaz de ver a vida de modo pleno. Mas não entenda errado, amar o seu destino não faria o Sasuke desistir da sua vingança propriamente dita. Em tempo de guerra, não seria possível viver essa passividade. Seria bom, mas não possível. Afinal, fazia parte da existência do Sasuke como ninja participar de batalhas e enfrentar grandes guerras. Sendo assim, a luta contra o Itachi ou contra qualquer outro ninja da Akatsuki é algo que faria parte do seu destino de forma natural. A principal diferença é que sua motivação não seria o ódio, seria apenas o sentimento de cumprir um dever. Então, naquele contexto de mundo, uma hora ou outra ele enfrentaria o Itachi. Porém, ele faria isso de maneira mais inteligente e menos obcecada, buscando se resguardar o máximo possível. A verdade é que o Sasuke estava completamente louco. Ele não se importava em viver. E para alguém que é o último sangue do DNA Uchiha, viver dessa maneira parece muito insensato. A prova disso é quando o Sasuke invade a reunião dos 5 Kakis. Aquele foi o momento de maior loucura da vida do Sasuke. Para mim, aquilo foi um ato de suicídio e de muita sorte. Pensa bem, ele estava sozinho, cercado por algumas das figuras mais poderosas do mundo ninja, sem plano, sem estratégia, apenas com muita raiva. Aquilo não foi coragem, foi um grito de socorro, foi um pedido para morrer. E isso só não aconteceu porque o Tobi chegou para salvar a sua vida. Para mim, esse foi o momento mais autodestrutivo do Sasuke. Ele não entrou ali para vencer, ele entrou ali para provar que podia morrer com as suas próprias convicções, ou melhor, com o próprio ódio. Nietzsche diria que neste instante, o Sasuke não está apenas ressentido, ele está ressentido com a própria existência dele. O mundo todo virou um inimigo, e a história da sua vida virou um erro. E aqui entra um ponto fundamental. O ressentimento é o oposto do amor fati. Enquanto o amor fati é o amor ativo pelo destino, o ressentimento é a negação constante daquilo que aconteceu. A pessoa ressentida se pergunta: por que isso aconteceu comigo? E quando uma pessoa vive nesse estado, ela se torna escrava do passado. A vida deixa de ser sobre novas experiências e vira repetição do seu trauma. Então o Sasuke naquele momento não era mais um Uchiha em busca de justiça. Afinal, ele já tinha derrotado o Itachi. Ele era apenas um sobrevivente, tentando destruir o mundo que tanto machucou. E é por isso que Nietzsche, na ideia do amor fati, fala tanto sobre a importância de dar um sinal positivo para a vida. Fazer isso, mesmo a vida sendo dura, mesmo a vida sendo injusta. Porque enquanto você não conseguir amar o que te aconteceu, não existirá felicidade em você. E veja, isso não significa que o Sasuke deveria esquecer o massacre, ou perdoar o que não pode ser perdoado. Significa apenas que ele precisava transformar a sua dor em força, e não na sua prisão. Então o Sasuke começa a romper com ressentimento quando ele finalmente é obrigado a encarar a única pessoa que nunca desistiu dele: o Naruto. E eu não tô falando de um simples confronto físico, não. Eu estou falando da última batalha lá no Vale do Fim. Aquela luta é mais do que uma disputa de força. Ela é o momento onde o Sasuke olha para si mesmo verdadeiramente depois de muito tempo. Durante toda a história, o Sasuke acreditava que precisava estar sozinho, que o ódio era a única herança que restou do seu clã. Mas o Naruto nunca comprou essa ideia. O Naruto era a lembrança viva de que o Sasuke tinha a escolha, que ele podia dizer não ao caminho do ódio, que ele podia aceitar o seu destino, não como fraqueza, mas como fonte de força. E isso incomodava muito Sasuke. Incomodava tanto que ele precisou lutar contra o Naruto, não para vencer, mas para testar até onde o Naruto iria por ele. E o Naruto estava disposto a ir até a sua morte pelo seu amigo. E ali,
Naquela luta, com os dois exaustos, sangrando, à beira da morte, algo dentro do Sasuke quebra. Mas não no sentido de destruir, pelo contrário. Quebra para poder ser reconstruído. Ele percebe que passou a vida inteira tentando fugir do passado, do sofrimento, da dor, e que tudo isso só o tornou uma pessoa mais vazia e cada vez mais perdida na vida. Quando o Sasuke reconhece que perdeu, aquilo é como dizer: Naruto, obrigado por nunca desistir de mim. Eu reconheço que perdi. Ali, no silêncio daquele fim de batalha, o Sasuke começa a enxergar o que Nietzsche chama de afirmação da vida. Ele entende que tudo que passou faz parte da sua vida. Suas dores, o ódio, tudo isso faz parte dele e não precisa ser negado. Pelo contrário, precisa ser amado, que só assim ele de fato vai ter controle sobre tudo isso. Esse é o nascimento do amor fati em Sasuke. Ele percebe que amar o destino não significa aceitar passivamente os horrores da vida, mas sim reconhecer que mesmo com tudo isso, ele ainda está aqui, vivo, capaz de fazer escolhas e de construir algo novo. É por isso que em Boruto, o Sasuke não é mais o Vingador, ele se tornou o guardião nas sombras. Ele nunca tá na vila, mas quando a vila precisa, ele tá lá. Ele não nega mais o seu passado, ele aceitou tudo o que viveu. E isso é amor fati. O amor fati não é apenas amar o que é bom, mas é amar o destino como um todo. É olhar para a própria história, com todas as cicatrizes, tragédias e as glórias, e dizer: foi necessário, eu aceito e eu continuo. E hoje, em silêncio, ele garante que o clã Uchiha siga vivo. Não pelo ódio, mas através do amor. Então é isso, minha gente. Vou estar deixando esse outro vídeo aqui que eu falo sobre a filosofia de vida de Itachi Uchiha para vocês estarem assistindo. Deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.